Fala galera, tudo bem? Sou o professor Horácio Ferraz, professor de Geografia e História, hoje trabalhando com vocês um tema importantíssimo aí dos nonos anos e dos ciclos finais aí do terceiro ano do ensino médio, onde trabalharei em cursinho, tanto para ETEC quanto para Enem, vestibulares em geral, que é o tema de ordens mundiais, né? Um tema importante aí da geografia que vai acabar envolvendo vários temas. Então, eu vou discorrer com vocês um pouquinho hoje sobre as ordens mundiais que conotam os sistemas políticos, sistemas econômicos controlados por grandes potências, né? Então, ao longo da história mundial, nós tivemos, períodos específicos da história onde algumas potências econômicas de nível mundial, né, ou mesmo regional, obtiveram o poder, o controle político, econômico, militar, ideológico, cultural sobre extensas áreas da Terra. Então a gente pode começar falando da Antiguidade Oriental, com Egito e Mesopotâmia, mas falando mais de Ocidente, nós temos a civilização grega, né, que dominou ali grande parte do mar Mediterrâneo, e a emergência de Roma, né, que foi, sem dúvida nenhuma, o centro político do Mediterrâneo durante quase 1000 anos, né? Desde a monarquia, a república, até o final do Império Romano, no século V da nossa era. Roma foi, sem dúvida nenhuma, o grande centro político hegemônico, né, do mundo mediterrâneo. Claro, salvo engano, os impérios orientais, China, Império Mogol, né, mas tratando-se de ocidentalização, Roma foi o grande império da antiguidade. E percebam que o continente europeu marca o domínio aí desse controle político sobre o mundo. Tá? No final do feudalismo, né, aquele sistema político rural, onde a produção era basicamente agrária e as sociedades viviam de autossuficiência, né, de subsistência, deixando pouco espaço para o comércio e para as atividades mercantis. O final do feudalismo, ali por volta do século XIII e XIV, deu origem ao capitalismo. Né? O capitalismo, uma nova forma econômica, né, política e econômica, mais baseada em atividades urbanas, ou seja, comércio, manufaturas, né, e uma infinidade de máquinas que ainda não estão desenvolvidas vão começar a produzir excedentes em escala global. No período do século XV em diante, quero muito comentar com vocês, a gente chama de colonialismo, né? Esse colonialismo, então, surge a partir do século XV, quando a Europa inaugura, então, as grandes navegações, conquistando terras na América, na África e na Ásia. Essa conquista europeia vai dar início ao que nós chamamos de globalização ou de mundialização, ou até mesmo nós podemos chamar de ocidentalização, ou seja, a influência dos países ocidentais da Europa sobre as vastas regiões da América, as vastas regiões da África e da Ásia. Vejam que vários países, né, espalhados pelo mundo falam línguas europeias. Então é muito importante você também trazer essa lembrança aí da influência da Europa no mundo como um todo. Num segundo momento, já a partir do século XVIII, mais precisamente na segunda metade do século XIX, nós temos o neocolonialismo, que não é apenas um sistema econômico baseado no comércio, mas agora nós temos uma nova forma de colonização europeia, que, uma vez que ela está atravessando a sua segunda fase da Revolução Industrial, uma Revolução Industrial marcada pela eletricidade, pelo petróleo, pela indústria química, pela siderurgia, né, pela criação e função do aço e tantas outras inovações tecnológicas do final do século XIX e início do século XX, a famosa Belle Époque, nós temos então uma Europa agora interessada em matéria-prima e mercado consumidor, com espaços fora do continente europeu, para que eles pudessem reinvestir o seu capital, fazendo então com que esse capital fosse emprestado a juros e, obviamente, expandisse então essas primeiras grandes empresas mundiais europeias, né, a partir das ex-colônias da América e das colônias na África e na Ásia. O neocolonialismo, então, deve ser entendido como uma forma de dominação europeia
aos países da África e da Ásia em busca de matéria-prima, mercado consumidor. É uma dominação política, econômica, cultural, social e assim por diante, que vai acabar, obviamente, devastando a África, devastando vastas regiões da Ásia que sofrem problemas até os dias de hoje por conta dessa neocolonização, que de uma certa forma continua a existir, porque vários países pobres são colonizados indiretamente por países ricos, por multinacionais de países ricos. Indo para o próximo tópico aqui, eu gostaria muito de frisar com vocês que o neocolonialismo vai gerar uma disputa imperialista entre as grandes potências europeias. De um lado forma-se a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Áustria-Hungria. Do outro lado forma-se a Entente Cordiale, a Tríplice Entente, com a Inglaterra, a França e a Rússia. E essas duas alianças militares vão acabar se confrontando naquilo que nós chamamos de a Grande Guerra Mundial ou Primeira Guerra Mundial. Essa guerra basicamente é resultado de uma crise, de poder entre as potências imperialistas, uma vez que não haviam limites para o poder dessas potências, não haviam organismos internacionais capazes de criar um diálogo para que esses países pudessem evitar o confronto direto, e os Balcãs, ali na região do sul da Europa, com os conflitos nacionalistas ali da Bósnia, da Sérvia, contra a dominação turco-otomana, contra a dominação do Império Austro-Húngaro, acabou então gerando ali o assassinato do príncipe herdeiro Francisco Ferdinando, que acabou colocando então a Áustria contra a Sérvia, a Rússia contra a Áustria, a Alemanha contra a Rússia, e aí todo o confronto que vocês já estudaram em história, inclusive, colocando então essas potências beligerantes da Europa no período da Primeira Guerra Mundial. O período pós-Primeira Guerra, nós chamamos de período entre guerras, ele é muito interessante do ponto de vista econômico, porque surgem ali os partidos fascistas e nazistas, partidos autoritários, partidos de extrema-direita, que vão acabar buscando uma alternativa contra o socialismo, porque no final da Primeira Guerra também houve a Revolução Russa, ou seja, a Rússia foi o primeiro país do mundo a criar um modelo socialista de economia, onde o Estado passa a ser dono de todas as propriedades e a sociedade basicamente vive das mesmas condições ali para todos, ou seja, sem classes sociais, sem grandes distorções de ricos e pobres no modelo soviético. A Revolução Russa, ela cria então um novo sistema econômico. Nós tivemos o feudalismo, o sistema rural, agrícola, tivemos agora o capitalismo, seja comercial, seja industrial, livre mercado, livre comércio, propriedade privada, o lucro é o grande objetivo do capitalismo, e agora nós temos a União Soviética com o socialismo, onde o lucro não é o objetivo principal, onde o objetivo principal é o bem-estar da sociedade, se é que dá para dizer que houve realmente um bem-estar. Temos, obviamente, pontos positivos e pontos negativos em todos os sistemas políticos, seja no capitalismo, seja no socialismo, nós temos fatores positivos, fatores negativos. O fato é que a União Soviética se transformou num império gigantesco de economia planificada, socialista. E nos primeiros anos do pós-Primeira Guerra, em 1920, 1930, 1940, a União Soviética ela se industrializou e ela cresceu economicamente de uma forma muito acelerada, competindo inclusive com a economia capitalista que não vinha muito bem desde o final da Primeira Guerra Mundial, mas que a grande crise capitalista vai culminar com a quebra da Bolsa de Nova York, ou seja, o crash da Bolsa ali por volta de 1929, período que vai ser marcado pela falência de 8 mil empresas, fechamento de milhares de bancos, desemprego de 14 milhões de pessoas só nos Estados Unidos e vários outros milhões de desempregados mundo afora, afetando então todas as economias ocidentais ou ligadas ao mundo ocidental. Percebam que os Estados Unidos saíram fortalecidos da Primeira Guerra como potência mundial ou potência emergente mundial. As potências europeias continuavam ali tentando manter as suas colônias na África, na Ásia, mas a economia capitalista liberal ela estava em crise, estava em ruínas. E isso vai dar espaço para o nazifascismo. Nazismo na Alemanha, com Hitler, fascismo na Itália, com Mussolini, mas outros ditadores fascistas em Portugal, na Espanha e Grécia, enfim.
Aqui mesmo no Brasil, nós tivemos o governo do Getúlio Vargas, que era um governo que a princípio tinha uma certa simpatia com o fascismo, né? Um governo mais autoritário, um governo mais de cima para baixo, né? Sem eleições durante o Estado Novo, a ditadura do Vargas e assim por diante. E o Brasil tendo como principal produto de exportação o café, acabou realmente sofrendo bastante por conta desse período entre guerras, principalmente da quebra da Bolsa de Nova York, porque o café perdeu o valor, né, no cenário internacional e o Brasil, então, teve um grande prejuízo por conta disso, mas acabou encontrando um caminho para se industrializar, né? Acabou usando essa crise do café e reinvestindo esses capitais advindos para a exportação de café no setor industrial de base, né? Nas indústrias de energia, indústrias de minério, mineração, petróleo, né? Gerando estradas, rodovias, portos, etc. e tal. Seguindo essa linha, na Segunda Guerra Mundial nós temos então um novo confronto de alianças europeias, em especial, né? De um lado, os aliados, né, com a Inglaterra, a França, Estados Unidos e Rússia, do outro o eixo, com a Alemanha, a Itália e o Japão. Esse confronto ele tem uma clara ligação com a Primeira Guerra Mundial, porque não houve um acordo muito bem feito no Tratado de Versalhes, em 1919, e a Alemanha buscou, obviamente, rasgar esse acordo, invadindo países nos anos 30, voltando a se rearmar, se remilitarizar, e Adolf Hitler, quando ele se torna Führer, né, o chefe supremo ali da nação alemã, ele realmente cria um projeto de dominação total da Europa, que vai culminar então com a Segunda Guerra Mundial. É importante saber que essas duas guerras elas estão modificando quase que totalmente ali, uma boa parte do território europeu. No final da Primeira Guerra, desapareceram os impérios turco-otomano e os impérios austro-húngaro, e no final da Segunda Guerra, né, surgem a Polônia, né, e vários outros países vão se reconfigurando ali por conta, né, das disputas territoriais, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. O mapa europeu vai sofrer um desenho. É importante que você busque esse mapa, examine, né, esse mapa da Europa antes e depois das guerras mundiais. O que acontece então no final das duas guerras mundiais? A Guerra Fria. A Guerra Fria, conhecida como mundo bipolar, ou bipolaridade, bipolarismo, né, vamos dizer assim, é um período extremamente emblemático, onde nós vamos ter duas grandes superpotências, né? De um lado, os Estados Unidos da América, representando as forças capitalistas do mundo, o mundo ocidental, e do outro lado, a União Soviética, a Rússia, representando o socialismo ou o mundo oriental. Nós vamos ter essa divisão, então, entre principalmente a Europa, né? Europa ocidental capitalista e Europa oriental socialista, tendo a divisão da Alemanha, né, pelo Muro de Berlim, ali, construído em 1961. Esse muro, durante mais de 20 anos, dividiu o mundo capitalista do mundo socialista da Europa. E tudo isso gerou uma tensão muito grande, porque a Guerra Fria ela foi uma disputa política, econômica e ideológica, acima de tudo. Ou seja, os países capitalistas lutando contra os países socialistas de forma política, econômica e ideológica. Mas durante tudo isso houve uma intensa corrida armamentista e uma corrida espacial, que acabou gerando tensões e rumores de uma terceira guerra, como foi a crise dos mísseis em 1962, quando os americanos, os Estados Unidos, descobriram que a União Soviética tinha instalado mísseis em Cuba, a 140 quilômetros do seu território. Durante 13 dias houve realmente uma tensão que quase gerou uma terceira guerra, um terceiro confronto mundial, envolvendo então as duas maiores potências mundiais desse período. O fato é que esse confronto, felizmente, nunca ocorreu diretamente, e acabaram sendo apenas indiretos, né, como a Guerra da Coreia, em 1950, a Guerra do Vietnã, em 1968, né, durou basicamente vários anos, mas ela tem fim em 1973, 75. Nós tivemos também muitos conflitos no Oriente Médio, que merecem uma aula específica, né? Então, o Oriente Médio, ali, todas as guerras por conta da criação do Estado de Israel, envolveram influências, ora soviéticas, no Irã, na Síria, e ora americanas, como na Arábia Saudita, em Israel, né? E outros países aliados aos Estados Unidos dentro do território do Oriente Médio, né? No caso da Ásia. Importante, então, entender esse período. O final da Guerra Fria acaba com a vitória capitalista, né? A União Soviética entra em uma crise profunda na sua economia e também na sua política,
faz algumas reformas ali com a glasnost, a perestroika do Mikhail Gorbachev, em 1985 até 1989, mas essas reformas não foram suficientes. Ele acabou renunciando, dando lugar ao Boris Yeltsin, que depois da tentativa de golpe do Partido Comunista Russo, ele assumiu o controle da Rússia em 1991, dando fim ao sistema socialista e retomando então uma base político-econômica capitalista. A Rússia é um país capitalista, mas muito à sua moda, né? Ainda preserva algumas características do período soviético, né? Um controle do Estado sobre algumas áreas, uma falta de liberdade individual, não é um país lá muito democrático, então, na verdade, a história da Rússia é marcada por regimes muito pouco democráticos, se você for avaliar, né? Desde o czarismo até o stalinismo da União Soviética, e hoje vocês percebem aí o Vladimir Putin, é um líder extremamente autoritário, ele acaba calando a oposição. A Rússia até hoje tem características muito profundas aí fincadas na sua história czarista e stalinista. Importante associar essas questões. Com o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética, nós temos a nova ordem mundial. Mas o que é isso, né? Nova ordem mundial. Então nós temos agora uma ordem não mais bipolar, dividida entre Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética não existe mais. Nós temos agora uma ordem mundial multipolar. Ou seja, eu tenho, obviamente, os Estados Unidos como primeira grande potência mundial, país mais rico, país mais poderoso militarmente, país com a maior influência, né, em termos de indústrias multinacionais espalhadas pelo mundo, bases militares da OTAN. Mas agora nós não temos apenas uma potência, nós temos também a União Europeia, que é a junção ali dos 27 países europeus que formam um bloco econômico extremamente forte, são uma zona econômica e política e monetária, ou seja, tem uma moeda única, os cidadãos podem circular livremente nos países membros, são um mercado consumidor extremamente poderoso, porque a renda per capita dos países europeus em geral é alta, a qualidade de vida deles é muito elevada, então é um mercado consumidor e também tem países que são extremamente poderosos do ponto de vista tecnológico, econômico e inclusive militar. França, Alemanha, Reino Unido, né? Nós temos Itália, nós temos os países membros ali do G7, né? Das 7 maiores economias do mundo e que obviamente lideram o FMI, né? Fundo Monetário Internacional, que é um órgão internacional que controla a economia mundial, que busca criar uma certa segurança econômica, né? Acaba exercendo, na verdade, uma certa pressão sobre os países pobres, emprestando dinheiro a juros, exercendo pressão sobre a privatização das empresas, sobre o corte de direitos sociais dos países pobres, para economizar dinheiro para pagar a dívida pública. Nós temos a Organização Mundial do Comércio, que é um órgão internacional que regula o comércio mundial. Nós temos o Banco Mundial, que é um banco ligado à ONU, Organização das Nações Unidas. O Banco Mundial é um banco que tem, por ano, 60 bilhões de dólares para emprestar para 167 países. Esse Banco Mundial ele tem como principal objetivo o desenvolvimento econômico do mundo. É uma premissa muito boa, inclusive. Eu gostaria de fechar com vocês, falando mais alguma coisa sobre organismos internacionais. Nós temos alguns outros organismos específicos, né? A China tem organismos próprios. Por isso que esse mundo da nova ordem mundial ele é um mundo muito recortado, um mundo muito fragmentado. Nós temos não só uma potência, mas várias potências. Hoje nós temos então os Estados Unidos, União Europeia, temos a China, que hoje é a segunda maior economia do mundo, atravessando agora essa crise do coronavírus, acaba dando uma enorme patinada econômica, mas é a segunda maior economia do mundo e caminha para se tornar a primeira maior economia. Nós temos o Japão, que é uma ilha muito sofrida com terremotos e tsunamis, mas que é o terceiro país mais rico do mundo. Tem o maior investimento do mundo em robótica, em tecnologias 4.0, essa nova indústria que está surgindo no mundo. Então nós temos vários países, pegando também Brasil, Índia, né? Pegando África do Sul, que são países considerados emergentes, ou seja, cresceram economicamente nos últimos 30 anos. Tudo isso então mostra que o mundo hoje é um mundo muito mais multipolar do que uni ou bipolar ou tripolar e assim por diante. Tá? As influências não são apenas os países centrais ali, Estados Unidos e Europa, mas as influências vêm da China, as influências vêm do Japão, as influências vêm de países que estão crescendo, como o Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e assim por diante. Nós temos nesse contexto a presença dos blocos econômicos, que são níveis de integração que unem as economias.
Então, os países vão eliminando impostos, eliminando tarifas alfandegárias, unindo cada vez mais as suas economias. Todos os continentes do mundo hoje têm países ligados por blocos econômicos. Esses blocos econômicos têm como objetivo maior facilitar o fluxo de comércio entre os membros do grupo, tá certo? Zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união política, econômica e monetária, são os níveis de integração econômica do qual a União Europeia, sem dúvida nenhuma, é o bloco mais desenvolvido, mais complexo até hoje, porque eles são uma união política, econômica e monetária, ou seja, política europeia comum, economia europeia comum, os países têm que ter as mesmas metas e os mesmos objetivos econômicos, não podem gastar mais do que ganham, né? Precisam administrar bem a sua política e a sua economia, usam, não todos, mas uma boa parte, uma moeda única, o euro, e possuem políticas extremamente voltadas para atender realmente as necessidades econômicas do seu território. Competem com o NAFTA, que é uma zona de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá, que, apesar de ser apenas uma zona de livre comércio, envolve uma economia muito grande, porque tanto Estados Unidos quanto Canadá são países muito desenvolvidos e, no caso dos Estados Unidos, um país muito poderoso, com um mercado consumidor muito grande também, pegando o México, que é um país mais pobre, entretanto, que também fornece muita mão de obra e fornece muita matéria-prima para esse bloco econômico. Reordenamento dos territórios. Pessoal, as empresas ficavam nos seus países de origem na segunda Revolução Industrial. Então você pensa em GM, Ford, Siemens, Volkswagen. Essas empresas elas tinham suas plantas produtivas presas ali dentro dos seus países de origem, das suas matrizes, vamos dizer assim. Com o final do século XX, nós temos um reordenamento territorial onde essas plantas produtivas vão se distribuir pelos países no mundo todo, principalmente na China, no Sudeste Asiático, na América Latina. Por quê, professor? Buscando custos de produção mais baixos, né, uma maior lucratividade, reduzindo os custos de produção, buscando legislação ambiental menos rigorosa, ou seja, países que não cuidam tanto do meio ambiente, onde é possível poluir, onde é possível desmatar, onde é possível contaminar, sem que o governo fique ali pressionando com leis ambientais. Nós temos também uma flexibilização trabalhista muito grande, ou seja, poucos direitos trabalhistas, onde os trabalhadores podem trabalhar em regime de terceirização, podem trabalhar em regimes com poucos direitos de benefícios do trabalho, etc. e tal. Esse é o reordenamento territorial. Do ponto de vista do comércio global, graças a um grande avanço da tecnologia, que não está presa agora apenas à indústria, mas a tecnologia agora está ligada ao transporte, à comunicação, à informação, nós temos então o mundo basicamente consumindo os mesmos produtos das mesmas grandes empresas. Olhe aí para o seu tênis, para o seu celular e se pergunte de onde veio esse tênis, de onde veio esse celular. Olhe aí para os objetos da sua casa e se pergunte de onde veio esses projetos. Um grande exemplo aqui é a Boeing, que é uma empresa aérea, uma montadora de aviões norte-americana. Ela tem um Boeing 737, se não me engano, que ele é produzido em 21 países. Uma pequena parte dele é produzida pela brasileira Embraer. E ele é montado ao longo de vários processos, adquirindo peças de diversos países. Obviamente, os países com maior capacidade tecnológica vão fornecer partes mais caras, mais importantes do avião, e países menos desenvolvidos, com menor know-how de tecnologia, como o Brasil, por exemplo, vão fornecer peças mais simples do ponto de vista tecnológico. Mas percebam que as montadoras de automóveis, montadoras de aviões e outras empresas, elas não fabricam mais nada. Elas compram as peças fabricadas em vários países e apenas criam uma linha de montagem, que também não precisa ser no seu país matriz de origem, pode ser em qualquer país que possa fazer isso com custo de mão de obra mais barato, e depois você distribui isso através de container, navios, através de aviões, e graças à internet há uma comunicação muito rápida entre esses grandes agentes mundiais. Então nós temos a internet e as bolsas de valores cotando então os valores de todos os produtos de todas as grandes empresas. Vamos pegar as 5 maiores empresas cotadas nas bolsas de valores do mundo hoje: a Apple, a Google, a Microsoft, a Amazon. Essas empresas, Facebook,
Essas empresas valem bilhões e elas têm as suas ações representadas nas principais bolsas de valores de Nova York, né, na Europa, no Brasil, no caso, a antiga Bovespa, a B3. Então, as bolsas de valores elas recebem investimentos e controlam basicamente a economia mundial através de meia dúzia de grandes empresas que dominam tecnologia, petróleo, comunicação e assim por diante. Hoje, né, as redes sociais são controladas basicamente por 2, 3 empresas e ganham muito dinheiro com isso, em marketing, propaganda, etc. e tal. A indústria 4.0 para fechar, né, que então nós estamos possivelmente aí na 4ª fase da Revolução Industrial. Primeira fase, máquina a vapor. Segunda fase, eletricidade. Terceira fase, computação, informática, né, Japão, toyotismo. E nós temos agora uma 4ª fase que seria o quê? A robótica, a nanociência, a nanotecnologia, a biotecnologia. Né? Então, nós temos drones, sistemas de inteligência artificial, as fábricas inteligentes, né, que produzem sozinhas, basicamente, hoje em dia. Tudo isso gera desemprego, tudo isso gera muito desemprego, porque aquelas populações menos favorecidas, com menor qualificação profissional, acabam tendo as suas profissões basicamente destruídas. Né? E é realmente um período em que a qualificação profissional se faz muito presente. O Brasil precisa melhorar a qualificação profissional de pelo menos 10 milhões, 11 milhões de trabalhadores, para que até 2023, 2025, o Brasil consiga se inserir realmente nesse contexto de economia global. O Brasil tem muitos produtos ligados à agricultura para exportar. O Brasil precisa, então, industrializar isso, tornar a tecnologia algo que venha mover o agronegócio, venha mover a mineração, venha mover o petróleo e assim por diante, porque o Brasil hoje conta realmente com uma baixa